Meu amado irmão, minha amada irmã, meu nome é Valtezan, sou presbítero e congrego em Santa Maria, Distrito Federal, e venho aqui falar com você nessa oportunidade que Deus nos concede, com o objetivo de contribuir, com o objetivo de ajudar, com o objetivo de progredir junto na caminhada. Quero trabalhar alguns temas de escola bíblica dominical, onde está meu coração, na igreja, no trabalho e escola dominical. É o que eu gosto de fazer, o que eu tenho prazer em fazer. E a lição de que estamos nessa oportunidade trabalhando é a lição de número 12, que traz o título A Ética Cristã e a Política. Nessas lições, nós vimos várias temáticas muito interessantes. Tratamos aqui como a ética cristã na primeira, depois ideologia de gênero, depois direitos humanos, aborto, né? Pena de morte, eutanásia, suicídio, temas como sexualidade e assim vai. E hoje, pela oportunidade que Deus nos concede, queremos conversar um pouco sobre a política, né? Ética cristã e a política. É a temática em estudo. E aí nos traz indagações relevantes. Logo no início, o texto áureo já nos traz um verso que diz, Romanos 13:7, que fala assim: portanto, dai a cada um o que deveis. Quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Né? É a leitura do texto áureo. E aí o nosso objetivo, o meu despertamento, é trabalhar alguns conceitos, né? Tanto que o tema do nosso canal é trabalhando conceitos, para facilitar o entendimento. Eu sei que muitos mestres no sentido de gostar, de ter prazer no ensino, mas que às vezes não tem a facilidade de buscar em ferramentas um aprofundamento de uma matéria, um termo, por exemplo, e algumas nomenclaturas que não traz assim, muita facilidade. E o objetivo nosso é tentar facilitar, com que o professor tenha mais esse canal como mais uma ferramenta de trabalho que vai estimular o seu aluno no crescimento espiritual e também no conhecimento e na graça. Né? Esse é o nosso objetivo. Então, trabalhando o conceito, nós vamos trabalhar alguns conceitos. Então, não vamos entrar na lição como um todo, mas o objetivo nosso é trabalhar conceitos. Por exemplo, logo no texto áureo que lemos, a gente já vai entrar dizendo assim, que a situação, o contexto desse texto é que estavam lá, quando vamos ler Romanos, mas aí levar lá para Mateus, no capítulo 22, do verso 17 a 21, a gente encontra que alguns escribas e alguns estudiosos trouxeram uma moeda para Jesus, e aí Jesus foi indagado por eles acerca se deveriam pagar tributo ou não. Né? Eles questionaram Jesus, lógico, com um objetivo torpe, né? Um objetivo errado. Vieram questionar Jesus para tentar pegar Jesus em alguma falha. Jesus, sendo conhecedor do coração pela onisciência dele, né? Sabedor de todas as coisas que é. Então ele pede a moeda e ele diz assim, mas de quem é a imagem que está, qual é a esfinge, de quem é a foto que está gravada nessa imagem? E então ele diz assim, não, é de César. É de César. Aí ele diz, olha, então, resumindo a história, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Vamos separar as coisas, né? Vamos separar as coisas. Portanto, assim, portanto, dai a cada um o que deveis. Quem quer tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Ou seja, dê a cada um aquilo que é devido de cada um. Não vamos misturar as coisas. Se é de César, pague a César o tributo. Adoração para Deus. Né? Honrar, como está na lição, honrar pai e mãe,
que é o mandamento que está lá nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, para que tenham seus dias prolongados, né? Então a gente começa trabalhando esses nomezinhos para a gente entender o contexto da história, né? A história, porque vamos falar de política, não tem como falar de política dentro da igreja sem a gente não entrar na questão do Estado laico de direito, né? Então o textuário já trazia o que é tributo. Tributo é um imposto exigido a uma província, um estado, dependente por aquele que o subjuga. É uma cobrança sobre mercadorias, etc. Um tributo. O imposto é o que se impõe. Na verdade, nós pagamos de tudo. A única coisa que não é tributado a nós ainda é somente o ar que respiramos. Fora isso, nós temos aí tributos, impostos, taxas e etc. E etc. Né? Nós temos aí uma infinidade de imposto que o Estado precisa para manutenção. Quando eu falo manutenção, não só do Estado, mas a manutenção da vida no Estado, né? Da vida no Estado. Então o Estado nos tributa, ou seja, nos cobra o nosso imposto, com o objetivo de nos devolver em serviço. Nos devolver em serviço. E no Brasil nós temos aí uma carga tributária elevadíssima, é uma das cargas mais altas que existe no globo, é o do Brasil. A grande dificuldade que nós temos de aceitar essa carga tributária alta é pelo retorno dos serviços. Pelo retorno dos serviços que não infelizmente, com a qualidade em que o contribuinte merece. Né? O contribuinte merece um hospital com uma qualidade excelente, merece um atendimento em todos os lugares por onde ele for, onde tem um serviço público, que esse serviço público seja satisfatório para quem paga com os seus tributos. Né? Nós temos aqui nos tributos federais, chamado IR, IPI, ITR, os estaduais ICMF, PVA, nós temos IPTU, nós temos ITBI, ISS e aí vai. São inúmeras as siglas de tributos, de impostos e de taxas. Né? Nós temos taxa para coleta de lixo, nós temos uma taxa para iluminação pública, nós temos uma taxa da conservação, nós temos uma taxa de combate a incêndio, nós pagamos taxa até de uma autorização do trabalho estrangeiro, tem uma taxa também, tem a taxa do esgoto, enfim. Então, assim, o governo nos tira para nos dar em qualidade dos serviços, né? Dos serviços. Então, todas as vezes que nós não temos um serviço adequado, e aí é onde entra o questionamento, mas nós tributamos, nós pagamos impostos com o objetivo de receber alguma coisa em troca. Então, é um questionamento que nós fazemos enquanto cidadão, enquanto direito do cidadão de questionar e cobrar que esse serviço seja feito com qualidade, com a qualidade que merecemos ter, né? Os nossos filhos merecem um bom atendimento no hospital infantil e assim vai. O objetivo é esse. Então o Estado nos tributa, tá? O Estado nos tributa. E aí então Jesus diz, não, vamos separar as coisas. Dê a César o que é de César, mas aí ele ali já fala de uma separação que ela precisa existir, tá? É uma separação que precisa existir. E temor é temor a Deus. Temor a Deus, é o respeito, é a reverência que devemos ter no dia a dia com as doutrinas cristãs. Isso é temer. Quem teme não faz errado. Quem teme obedece por respeito. Tá? O temor, ele nos impede de fazer as coisas não por medo, mas por respeito àquela pessoa, a quem pediu, a quem nós estamos honrando. Né? Honramos a memória dos nossos pais, não faço isso porque senão meu pai e minha mãe se envergonharia de mim. Isso é respeito. Nós vamos honrar alguém pelo legado, pelo que fez. Então nós honramos assim. Né? Nós honramos. Nós temos aqui a honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos. Tá? Em valores bondosos. Isso é muito importante. E aí a gente encontra lá nos 10 mandamentos, né, um mandamento muito claro. Honrar pai e mãe, ou seja, respeita seu pai e sua mãe.
para que seus dias sejam prolongados, né? Então, aí, o texto áureo ele já nos fala muito sobre isso, né? O texto áureo já nos traz a ideia de que Cristo nos disse de que devemos dar a cada um o que é peculiar de cada um. E assim, não misturar as coisas, tá? Para a gente compreender dentro da política e o que é a igreja. E a gente vai estar andando nos tópicos da lição, comentando alguma coisa que possa ajudar os irmãos, os professores e os alunos no entendimento dessa questão. A verdade prática diz assim: a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz deste mundo. Ora, nós não nascemos para viver isolados. Ninguém vive isolado. Viver isolado é ruim, viver isolado machuca, viver isolado dói. Isolar-se dos demais não nos traz coisa boa. Então, nesse convívio em sociedade, nós temos que entender que faz parte do ser humano. Nós somos um ser social, como já disse um filósofo. Nós somos um ser social. Enquanto ser social, eu preciso me relacionar com os outros. Eu preciso me relacionar. Eu preciso pegar alguma coisa de alguém, no sentido de pegar coisas boas, e também eu preciso doar coisas boas, porque eu vivo em sociedade, eu vivo num conjunto. Eu não vivo isolado. E a política faz parte desse contexto em que vivemos. A política faz parte da vida em sociedade. Mas o que é política? A política é a arte ou a ciência de governar. É a arte ou a ciência de governar. Dentro desse conceito de política, já quero lhe dizer que você é político, em essência, tá? Todos nós somos políticos, no sentido puro da palavra. A arte é a ciência de governar. Então, quem governa uma casa, por exemplo, ele ali está exercendo um papel político. O pai que administra o seu lar, ele é um pai político. A mãe que administra a casa é uma mãe política. Ela está governando, ela está delegando tarefas, ela está dizendo isso aqui é aqui, esse dinheiro é para essa conta, então ela está administrando. E quem administra, governa. E quem governa é político. Então todos nós somos políticos. Todos nós somos políticos, tá? A questão que nos coloca em discussão assim, mais acirrada é a politicagem, que é diferente de político. Política é a arte de governar. Politicagem já é uma outra arte. Já é uma outra arte. Porque é a política de interesse próprio, a politicagem. É a política da troca de favores, as realizações insignificantes para a coletividade. Politicagem é o que a pessoa faz visando o proveito próprio, e não da coletividade. Política trabalha no todo, a politicagem no individualismo. Você é na base da troca, da base do jeitinho, da camuflagem. A politicagem ela não é boa, a politicagem deve ser combatida, a politicagem impede que o Estado trabalhe bem, de que o dinheiro seja aplicado corretamente, aonde deve ser aplicado. Então a politicagem ela mina a política. E aí nós jogamos nos nossos representantes, os políticos, porque eles, infelizmente, eu digo com pesar no coração, infelizmente, a politicagem ela é muito presente no meio político. Porque eles utilizam como meio de sobrevivência na política. Quem entra na política não quer mais sair dela. E aí ele usa a politicagem para se perpetuar no poder. Se perpetuar no poder. Pois bem, saiba que quando se trata desse tema, em nossas classes, vão existir dois tipos de aluno. Aqueles que não querem ouvir nada a respeito do assunto e não gostam do tema, e os que são muito bem informados quanto à vida política e social do nosso país.
nós vamos deparar com esses dois grupos. Aqueles que não querem nem saber da política e aqueles que são politizados, que têm um senso crítico, que consegue fazer uma análise do todo a nível macro, consegue olhar por cima e visualizar as questões como elas são. Então nós temos aí um grupo não politizado e um grupo politizado. Um grupo que não gosta de política e um grupo que gosta de política. Como chegar a um consenso nisso? Nós temos que nivelar o conhecimento por baixo. Aqui fica a primeira dica, nobre colega. Nós temos que nivelar o conhecimento por baixo. Ou seja, nós temos que pegar aquele irmão, aquela irmã, que percebemos que tem um conhecimento não tão bom quanto aquele outro que já estudou mais, que se preparou mais, que já leu mais. E aí, para que a aula seja nivelada, a gente tem que pegar por baixo e aí a gente vai nivelando o conhecimento e crescendo dentro do assunto. Se pegarmos por quem já sabe mais, aí aquele que já sabe pouco vai ficar perdido por não compreender a temática apresentada, tá? E a pergunta é, em qual grupo você está desses? Do grupo que não gosta da política ou do grupo que gosta da discussão da política? Não é possível viver em sociedade sem a política, não dá para viver sem ela. O que dá é para a gente contribuir muito para que ela seja boa. Dá para contribuir para que ela seja boa, enquanto ser político que somos. Enquanto cristãos, precisamos fazer a diferença em nossa sociedade. Para isso, precisamos estar bem informados a respeito da política. Temos que ter um conhecimento da política. Né? Temos que ter o conhecimento da política. O objetivo é esse. É fazer com que sejamos compreendidos, né? Sejamos compreendidos, sejamos esclarecidos. A introdução nos fala, diz assim, as Escrituras resistem à liderança política. E aí ela nos traz na introdução, ela traz na introdução José e fala de Esther. Políticos. José tornou-se governador do Egito e Esther tornou-se rainha da Pérsia. Através dessas duas personagens, José, Deus usou para trazer um livramento muito grande, não só para a sua nação, para o seu povo, mas para toda a nação do Egito, como também Esther. Deus usou de misericórdia para que o seu povo não fosse exterminado em uma trama. Então, assim, nós temos pessoas políticas. A Bíblia ela traz vários exemplos de pessoas que assumiram governos, que lideraram e que fizeram coisas maravilhosas. Coisas que agradaram a Deus. E também vamos ver exemplos negativos também. Então a questão não está na política, a questão é o coração desse político, o que ele pretende fazer com a autoridade que lhe foi dada. Com a autoridade que ele recebeu do povo, no nosso caso hoje, é o voto quem delega, é o voto quem dá esse poder ao político. Então veja bem, para quem vamos dar essa autoridade, esse poder. Para que amanhã essa autoridade, esse poder não se volte contra a igreja do Senhor. Tá? Primeiro tópico diz assim, uma perspectiva bíblica da política. As Escrituras mostram que Deus se relaciona diretamente conosco em todos os aspectos da vida. Mateus 6,33. Nós encontramos assim, Isaías 64, verso 4 diz, pois o Pai Celeste trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos esperar em Deus que a coisa melhora. Né? As coisas melhoram. O Altíssimo remove reis e estabelece reis. Daniel 2:21. É Deus que põe rei, é Deus que tira rei. A autoridade, o poder e o controle de tudo está nas mãos de Deus. O controle de tudo está nas mãos de Deus. De tudo. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus conforme Romanos 13:1. Não há autoridade que não tenha vindo de Deus. Não há. A Bíblia não mente, não falha, e ela está aqui afirmando
Porque toda autoridade vem de Deus. Não há autoridade que não vem de Deus. Então, submissão à autoridade também é uma ordenança da palavra. Sermos submissos às autoridades. Lembre-se do texto áureo: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Deus levanta homens que glorificam na política. Ora, nós temos aqui, coisa linda é meditar na vida de José, mas nós não vamos entrar nessa questão da vida de José. Sabemos que José foi vendido por seus irmãos, foi trazido escravo ao Egito, e Deus então o abençoa poderosamente com todas as adversidades possíveis na vida de José, mas no entanto Deus o coloca numa posição honrosa, de destaque, né? Torna-se governador, segundo homem de poder naquele país gigantesco, e Deus usa para ele libertar não só a sua nação, seu povo, seu pai e seus irmãos, mas também a própria nação do Egito, para que não padeça fome. Ele foi administrador, ele foi um político. José foi um político usado por Deus. Então é possível o político ser usado por Deus? Sim, e José nos traz esse exemplo de que o homem pode ser usado por Deus dentro da política. Tá? O homem pode não se corromper na política, porque José nos traz o exemplo de que é possível estar no meio deles e não ser contaminados por eles. Tá? Nós temos Esther, vivendo na adversidade, escrava e tudo mais. E, no entanto, Deus o coloca numa posição de honra tão maravilhosa, casa com o rei, e ali Deus a usa de forma maravilhosa também para dar libertação da morte para o seu povo. Coisa de Deus. Isso é maravilha, né, irmãos? O Estado e a política. Estado e a política. O que é o Estado? O Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. O Estado é um espaço. Nesse espaço precisa ter políticos para administrar o que acontece naquele espaço. Tá? As funções tradicionais de um Estado englobam 3 domínios. Nós temos aí o que chamamos de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. De onde veio isso? Isso veio de um filósofo chamado Montesquieu, que fez essa divisão dos poderes para que houvesse um equilíbrio de autoridade, para que um poder não se tornasse muito maior sobre outro, ou para que um poder não fizesse coisas erradas, porque senão esse outro poder que em pé de igualdade venha fiscalizar e aí todos pudessem, ou seja, todas as esferas do Estado trabalhasse de forma alinhada. Ou seja, se nenhum poder, nenhuma esfera do poder, se estiver acontecendo algum abuso, aí tem a lei para combater os abusos. Tem o campo administrativo, né, e assim vai. Quem cria as leis. Então foi criado os poderes, essa divisão, para facilitar o Estado no governo do povo. Foi muito bom a ideia. O problema é que o Estado hoje deixa a desejar. Um não fiscaliza o outro como deveria. Então, assim, isso realmente tornou-se um problema por falta de que eles são autônomos entre si. Mas, na prática, falta muito, deixa muito a desejar. Nós temos hoje no Brasil o quê? 26 estados, mais um distrito do Distrito Federal. Cada estado aí cada estado vem com essa divisão de poderes. Tá? Cada um tem o seu papel definido dentro de um estado. Assim como o cristão também tem a sua parte definida dentro do estado. O que o cristão faz no estado? O que a igreja faz no estado? Né? A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, mas estamos nele. Enquanto estamos nele, nós temos responsabilidade, nós temos direitos e deveres também, como qualquer outro cidadão. A diferença é que o cristão ele é cumpridor das leis. Né? O cristão ele é cumpridor das leis, ele obedece às ordenanças, ele respeita as autoridades, ele é submisso à legislação vigente. O cristão ele age numa linha diferente. Né?
Uma linha diferente. Pois bem. E o Estado e a Bíblia? O Estado e a Bíblia. O Estado como instrumento é ordenado por Deus. O Estado como instrumento é ordenado por Deus. É Deus quem ordena essa administração, esse cuidado. Assim, os que resistem ao Estado afrontam a Deus. Já falamos um pouco sobre isso, né? Mas aqui traz a ideia de novo de que quem resiste ao Estado afronta a Deus. Então, não vamos afrontar o Estado. O que a Bíblia nos orienta é que se tem coisa errada, vamos orar. Vamos buscar em oração. Foi assim que Daniel nos ensinou, né? Daniel, mais um nome aí dentro da política, da boa política. Um bom nome que não se corrompeu em nenhum momento. Quando vamos observar a história desse grande homem, ele não se corrompeu em nenhum instante. Nem comer comida do rei, ele quis. Não, sou diferente, vou viver diferente, mas cumpridor das minhas leis, mas não vou me vender fácil. É possível, irmão. Tá? É possível. Logo, ele não é problema para os que fazem o bem, mas para os que praticam o mal. Né? Não é um problema. A lei, o Estado, não. A lei, o Estado, ele, na sua soberania, ele visa o bem. Ele visa o bem. Então, se vamos ser pegos em algum delito, em algum erro, é porque nós não estamos de acordo, né? Raramente um crente, um cristão, ele é pego em alguma coisa porque ele não pratica coisa errada. Se ele não pratica coisa errada, ele não deve, ele não teme, né? Se ele está com o seu carro em dia, ele não vai ter medo da multa, da fiscalização, porque ele não teme a multa, porque ele não deve. O seu carro está em ordem, está tudo bem. Né? É assim, a vida cristã é assim. Né? O segundo tópico diz a separação do Estado da Igreja. Uma herança protestante. A separação do Estado da Igreja. Separou-se. O Estado laico é compreendido como uma separação entre o Estado e a Igreja. Significa que um não pode interferir nas atividades do outro e vice-versa. Estado é Estado, Igreja é Igreja, separados. Estado é Estado, Igreja é Igreja. É o que chamamos do Estado laico, onde a Igreja não interfere no Estado e o Estado não interfere na Igreja. Mas essa separação um dia teve que se unir. Como foi isso? No ano 313, Constantino e Lucílio, imperadores romanos do Ocidente, e do Oriente, respectivamente, promulgaram o Edito de Milão. É um decreto que otorgou a liberdade e a tolerância religiosa aos cristãos no Império Romano. Império Romano. Porém, no ano 380 d.C., o Edito de Tessalônica estabelecendo o cristianismo como uma religião oficial do Império. Houve aí uma junção, né? 380, o Edito de Tessalônica fez essa junção, tornando a religião cristã como a religião oficial do Império. Aí casou imperador e igreja, igreja e Estado, juntou-se, né? Era para ser coisa boa, no entanto, não foi. Não é assim que a história nos traz, né? Na verdade, a história nos orienta, nos fala de que não foi coisa boa, foi muito ruim isso. Muito ruim isso. E se foi ruim, precisava ser separada, né? Não deu certo, vamos separar então igreja de Estado, cada um no seu quadrado. Então teve a separação da igreja do Estado, né? Foi necessário. Por quê? Porque os abusos de Roma, a venda das indulgências, deflagraram a reforma de 1517, quando o monge, conhecido como Martinho Lutero, ele rompeu com o catolicismo romano. Ele não aceitava aquelas indulgências, os pagamentos, ou seja, toda aquela situação, as 95 teses que foram escritas e afixadas ali na igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, ela então foi o marco
dessa separação. Ou seja, igreja e Estado não dá mais. Mas se ele era um monge católico, por que essa separação? Por que essa rebeldia, diga-se entre aspas? Por que essa rebeldia? Porque ele começou a ler a Bíblia. Um versículo específico diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa palavra tocou no coração de Martinho Lutero, e então Martinho Lutero rachou com a Igreja Católica. E aí houve uma separação. Mais uma vez, Estado e Igreja separaram. Separaram. Ele não concordava com os absurdos que estavam sendo cometidos pela Igreja. Cobrava-se de tudo uma indulgência, era uma taxa, era um tributo, era um imposto que o Estado, além da Igreja, já cobrava, além do Estado, a Igreja também passou a cobrar, só que com o nome de indulgência. Se um ente querido morreu, mas você poderia antecipar a estadia dele no purgatório pagando indulgência. Então, essas coisas aí encheu o coração de Lutero e fez com que ele saísse da Igreja Católica e rachando assim, criando assim essa separação que foi boa. Foi boa. Modelo de Estado laico brasileiro. A Constituição do Brasil outorga ao cidadão plena liberdade de crença e garante o livre exercício dos cultos e liturgia, além da proteção aos locais de culto. Artigo 5º da Constituição Federal. Você depois dá uma lida, é interessante que você leia, porque nesse artigo aí é que me dá o direito de cultuar o meu Deus, do jeito que eu acho correto. Do jeito que você acha. É a mesma lei para quem presta qualquer tipo de culto, qualquer tipo de liturgia, está debaixo do mesmo artigo constitucional. A mesma lei que nos cobre o nosso culto, o nosso templo, a nossa forma de andar, de vestir, de falar, enfim. É a mesma lei que cobre a forma do macumbeiro, se fazer os seus cultos e as suas, seguir a sua tradição. É a mesma lei que protege o católico, é a mesma lei que nos dá o direito. Então eu, enquanto assembleiano, o Estado não pode intervir em como eu devo andar, em como eu devo vestir, não. Eu me visto assim porque eu quero vestir assim, se alguém foge, mas nós temos o direito assegurado na Constituição de sermos fiel à nossa religião. Tá? De ser fiel à nossa religião. Então é um direito que nos assegura. Você já viu que tem um grupo religioso que não faz prova aos sábados. Não faz prova ao sábado, porque o sábado para ele é sagrado. E ele não faz porque a Constituição dá o direito a ele. Olha, na minha religião não me permite fazer prova ao sábado. O que o Estado faz? O Estado é obrigado a respeitar o direito dele e ele não faz prova no sábado. Só depois das 6, depois das 18 horas, que aí ele pode, então, fazer. Direito. Cidadão, política. Tá? Direito. Assim, embora o Estado brasileiro, sendo laico, não é um Estado ateu. Não somos um ateu. Somos um país tido como um país cristão. Não é ateu. Tem os ateus no meio, mas enquanto nação, nós não somos um país ateu. Tá? No tópico 2 diz assim: como o cristão deve lidar com a política? Como é que vamos lidar com isso? O cristão precisa tomar cuidado com a politicagem e definir como temor a Deus a sua atuação política. Cuidado só com a politicagem, que já comentamos aqui, que é o que faz mal ao ser humano, ao cidadão, é a politicagem. São os interesses particulares, os interesses próprios. Tá? O interesse próprio. No entanto, o cristão, como ser político e consciente, ele vai votar consciente e ele vai ser cumpridor das leis, não vai fazer coisa errada. E assim, ele vai ser luz, onde tem que ser luz, e ele é sal para dar o exemplo a outros. O cristão vive diferente para dar exemplo, para mostrar que é possível viver de forma diferente.
mesmo no campo político, onde é um campo minado pela corrupção, o cristão, se ali ele estiver, ele deve ser salvo, porque ele está esperando naquele momento o arrebatamento da igreja. O perigo da politicagem como política reles ou mesquinha de interesse. Não, de interesse pessoal. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Por que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O que tem a ver? Por que misturar? Devemos lidar com a política separado. Não há concordância de justiça com injustiça. Não há concordância de comunhão com trevas. Não há concordância entre Cristo e Belial. E não há concordância entre fiel e infiel. Jugo desigual. Não andamos juntos, ou seja, nós não comungamos com o político que prega contra o aborto, a favor de todas as coisas que a Bíblia ensina correto. A orientação que a gente pode dar é que o cristão, ele na hora de votar, ele tem que saber em quem votar, porque ele não pode comungar com as ideias erradas. Ele não pode comungar com aquele político que defende casamento de homem com homem, por exemplo. Ele não pode comungar com essas ideias pós-modernas e que contraria os ensinamentos bíblicos. Não vos prendeis ao jugo desigual. Ou seja, igreja é igreja, Estado é Estado. Ou seja, há uma separação aí. Quando você traz um político para comungar com você e ele traz essas ideias, você está cometendo uma falha grave e um perigo que você corre. Tá? Como delimitar a atuação da igreja? Aí fala na sua lição, diz assim: o púlpito da igreja não pode dar lugar a um palanque eleitoreiro. Não. O púlpito da igreja não é palanque. Para esse tipo de discurso, para esse tipo de político que vem praticar a politicagem. O púlpito é lugar para pregar salvação, arrependimento. É para isso. O púlpito é para isso. O púlpito não é para política. Porque política é uma atribuição do Estado. O Estado é Estado. Igreja é igreja. Tá? Conscientização política é uma coisa. Campanha política é outra. Devemos nos tornar um ser consciente. Um ser com autonomia política. Não nos deixando levar por qualquer propaganda. Conheça o político, conheça as suas propostas, veja o que ele está fazendo e ensinando. Tá? Pois bem, isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias dos partidos políticos a saber sobre a ética cristã. Faz uma análise se o que ele está ensinando, se é o correto, se está casado com a palavra, para que amanhã você não chore ou não se arrependa do voto dado. Ajustando o foco da igreja, as lideranças devem incentivar o avivamento espiritual. O papel da igreja, avivamento espiritual. É o que nós estamos precisando hoje, do renovo espiritual, batismo com o Espírito Santo, sabe? A busca incessante pelo uso dos dons na igreja, libertação, curas, renovo. A igreja trata disso. O Estado trata, vê se tem água nas ruas, vê se a iluminação pública tá ok, vê se os hospitais estão funcionando direitinho, vê se a polícia está bem amparada, sabe? Coisa do Estado com o Estado, coisa da igreja. À medida que o foco é esse, né? À medida que verdadeiras conversões a Cristo ocorram, na mesma proporção, a nossa nação sofre transformação espiritual. Por quê? Porque
Se a igreja está pregando libertação e salvação e as pessoas estão sendo libertas, sendo salvas, automaticamente o novo nascido, aquele que adquire a mente de Cristo, ele passa a viver diferente e ele não vai dar trabalho para o Estado. Ou seja, ele bebia, não bebe mais, significa que não vai ter cirrose, significa que uma série de males não vai vir mais sobre a vida dele, ele vai desafogar o hospital. Vai desafogar o hospital, porque a metanoia, a mudança de mente, ela vem exatamente para fazer com que o cristão haja diferente. Se ele bebia, não bebe mais, fumava uma droguinha, não fuma mais, anda diferente. Se ele andava voando na estrada a 120 para cometer acidentes e aí sobrecarregar a ortopedia do hospital, ele agora vai andar na via direitinho. Estado, igreja, igreja. Tá? Igreja, as coisas separadas. Então o ser humano vai evoluindo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós andamos diferente. Nós andamos obedecendo à legislação, orando pelas nossas lideranças para que eles governem bem o povo. Para que eles governem bem o povo. Por que não apoiar políticos que rejeitam as leis contrárias aos princípios cristãos? Para tanto, a igreja precisa ocupar o seu espaço e influenciar positivamente a sociedade. Eu lembro de um cidadão, nós falamos aí de bons exemplos, né? A saber de Daniel, a saber de Esther, de José. Mas tem um cidadão também dentro da política que agiu negativamente e foi muito ruim. Eu estou falando de Roboão, filho de Salomão. Após a morte de Salomão, o reinado é dividido. Mas só que Roboão pegou um conselho dos anciãos e o conselho dos anciãos foi favorável ao povo. Que o povo estava pagando muito imposto, estava sendo tributado assim pesadamente. E aí o conselho dos anciãos foi para que Roboão ajudasse o povo, desafogasse a carga tributária, tanto imposto, né? E o povo já estava sem saber o que fazer. Só que, no entanto, Roboão, por ser jovem, foi ouvir o conselho dos seus amigos, e os seus amigos, então, os jovens, falaram para ele que era para dar o seguinte conselho. E Roboão leva, então, esse conselho ao povo, dizendo, olha, o meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos dos meus pais. Se meu pai lhes açoitou com vara, eu lhes açoitarei com escorpião. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 12. Do verso 3 ao verso 11 você encontra essa história. E aí então o povo se rebelou, procurou então Jeroboão, que assumiu, e aí a gente tem o quê? Um racha na nação, 2 tribos para um lado, 10 tribos para outro, e aí nasce então o Reino do Sul e o Reino do Norte. Questão política. Questão da má gestão, da má administração, do dinheiro público. Na verdade, dinheiro é público, ou seja, dinheiro do povo. Se tratando de uma democracia onde é o povo que tem o poder, é o povo que era para determinar o que queria para si. Quais são as políticas públicas que são importantes para a nossa sociedade. Então nós temos que colocar representantes que venham estar com o pensamento alinhado com as Escrituras. Só assim a igreja sofrerá menos. Só assim o povo sofrerá menos. Que Deus nos abençoe. Eu quero que se essa ferramenta te ajudou em alguma coisa, compartilhe com outros, para que outros também sejam ajudados. O meu desejo é de que Deus abençoe a sua vida, te guarde, a sua família, e que possamos estar juntos outras vezes, em outras oportunidades. Em nome de Jesus.